Que maravilha! E agora voltando em definitivo, né? Pois agora atenção total, né? Atenção total, porque agora o Senhor nos falará, isto mesmo, ele fará proeza através da sua palavra, se houver atenção devida e verdadeiramente a prática de tudo aquilo que ele vai nos apresentar, ok? A mensagem de hoje ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. A partir do versículo de número 8, fala de uma certa viúva de Serepta, né? Então, esta mensagem de hoje, ela vai relatar em um momento, um período aonde a situação desse povo, a situação que vivenciava ali também o próprio profeta, o autor da palavra profética, que declarou terminantemente diante do rei, com toda a ousadia, com toda a autoridade que Deus lhe concedeu para tratar com os desobedientes, com os rebeldes, né? Com aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, mas que falasse, mesmo sendo ele uma grande autoridade, precisava ouvir o que o profeta tinha a dizer. E o que o profeta havia dito para ele foi que durante 3 anos e meio não haveria chuva sobre aquele reino, e nem sequer o sereno haveria de cair sobre aquela terra. Ou seja, um lugar onde fica sem chuva e sem o orvalho durante 3 anos e meio, imagina a seguidão desse lugar. É um lugar de terra rachada, é um lugar onde verdadeiramente nada vai nascer, é um lugar impróprio para qualquer um sobreviver. Porém, o profeta, ele também sofreu, ele também foi vítima da sua própria profecia, mas não quer dizer que Deus não era com ele. Não quer dizer que Deus não usou também esse momento para socorrer aquela mulher que ainda não conhecia da forma como deveria o Deus de Elias. E quantos nós conhecemos, quantos nós sabemos que vivem uma vida assim, sofrendo muita precariedade, muito sofrimento, muitas enfermidades, muitas perseguições, porque ainda não conhece o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E diz então a palavra do Senhor a partir do versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vá para Serepta, que está em Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenarei ali a uma mulher viúva que a sustente. Olha, imagine, o profeta estava também passando um momento de muita calamidade. Não havia para ele comida, não havia para ele água, mas o nosso Deus é o Deus que sustenta todo aquele que nele crê. Não importa o deserto que você se encontre, não importa o tamanho do inimigo que você está a enfrentar, não importa o vendaval que você está atravessando, mas se há promessa de Deus, eu creio, e o meu acreditar e o meu confiar fará com que todas essas coisas se tornem nada. O profeta precisava confiar no Senhor, porque a ordem que o Senhor havia a ele dado tinha um propósito, e esse propósito verdadeiramente era ele obedecer, era ele se apresentar diante daquela viúva, a qual estava em uma total calamidade, e o Senhor queria, através do profeta, através da atitude do profeta, através daquilo que haveria de sair da boca do profeta, e ela obedecendo, Deus daria, concederia a ela e ao seu filho livramento, escape. Quando nós damos ouvido à palavra do profeta enviada pelo Senhor,
Não tenha dúvida, o Senhor fará com que a nossa vida, com que a nossa casa, com que a nossa família possa verdadeiramente viver um momento, um período diferente daquele que toda a população possa estar vivendo e atravessando de dificuldade. Ele livra aquele que nele confia. Tendo o profeta feito todas essas coisas e esta mulher obedecendo ao profeta, Deus tirou esta mulher daquele sofrimento, daquela seca, daquela calamidade, da mesma maneira que, ainda que num primeiro momento ela tenha duvidado, porém Deus concedeu a ela plena mudança, total libertação de todo aquele sofrimento, pois ela deu ouvido à palavra do profeta de Deus. Conceda isso mesmo, o direito a Deus de verdadeiramente perceber que você está recebendo esta palavra e que você já por muito relutou a obedecer aquilo que ele tem ordenado você a fazer, mas hoje você está dizendo: eu me rendo diante da palavra do Deus Todo-Poderoso, eu me coloco agora, na submissão de atender e de não questionar, com a certeza de que assim como ele mudou a vida do profeta, como ele mudou a vida desta viúva, ele também muda a minha vida, a minha casa, a minha família. Fique com essa palavra, fica com essa profecia, que Deus possa mudar no dia de hoje esse quadro que você está vivenciando. A enfermidade vem a saúde, a miséria, a crise financeira, a escassez de tudo, vem a prosperidade, vem a fartura, porque temos um Deus que cumpre promessa, temos um Deus que tudo pode, e ele podendo todas as coisas, para ele não é impossível. Ele quer abençoar a sua vida, para que na sua vitória o nome dele seja glorificado. Posso orar por você? A peça de roupa, o copo com água que você já sabe que temos, que está sempre com a nossa fé em ação, bota aí diante do receptor, bota aí esse copo com água, vamos tomar desta água depois da oração que estará consagrada e a bênção de Deus virá sobre a sua vida e não haverá enfermidade, não haverá empecilho, não haverá embaraço, para que nisso o nome do Senhor seja glorificado. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu trago comigo esta multidão, Pai, que está ouvindo a nossa querida Rádio Relógio nesta madrugada, Pai, de um novo dia, de um despertar, de uma semana, Pai, que está se iniciando, e ainda que muitos possam estar declarando que não adianta, que não tem mais jeito, mas nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra, desta mensagem, e dela, Senhor Jesus amado, faremos, Pai, oh meu Deus, que se cumpra agora, da mesma maneira, porque não vamos desperdiçar a nossa fé. Tomamos posse de tudo que o Senhor falou ao profeta, e falou, Senhor, nesta madrugada, a tua serva. Muda a nossa história, muda a nossa vida, mude a nossa casa, a nossa família, dai-nos um espírito transformado, renovado, para que em nós o teu nome possa ser glorificado. Eu determino a tua bênção sobre este povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. E graças a Deus. Olha, meu amado irmão, tome posse desta palavra, creia que o Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, está aqui e pronto para te abençoar. E eu te aguardo aqui na nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que se encontra aqui na Rua Adaldiva, número 20, esquina com a Avenida Augusto Vasco Aranha, próximo ao 549, bem próximo ali, ao Hospital dos Meninos. Eu te aguardo, fique na paz, que Deus te abençoe. Tchau.